Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre sua vida nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. O plano de leitura anual da Bíblia se encontra no livro de Josué, capítulo 9 e capítulo 10, Salmos de número 83, Provérbios, capítulo 13, versículo 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o capítulo 17, versículo 10. A porção diária de hoje tem como título, Pela graça eu sofro por Cristo. Leitura bíblica, Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sofrer não é agradável. Sofrer uma perda, uma dor, uma separação, sofrer calúnia, não é agradável. O sofrimento dói, ele machuca. Mas uma pergunta que vem para os nossos corações nesse dia, o porquê que nós sofremos? E o apóstolo Paulo nos responde, nós sofremos por Cristo. Sofrer por Cristo não tem o caráter de pagamento pelo que ele já fez por nós, mas implica no nosso compromisso com ele como seus seguidores. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da renúncia, é o Evangelho do nosso compromisso com o Senhor. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele é chamado o teólogo da resistência. Ele tem uma frase bem expressiva, que ele diz assim, Cristo quando chama uma pessoa, ele chama para vir e para morrer. Nós olhamos para a palavra de Deus, e as palavras de Jesus para nós, elas são desafiadoras. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 35. Pedro fala a respeito desse sofrimento e escreve, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O autor da Epístola dos Hebreus, ele escreve também, pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Hebreus capítulo 11, versículo 35 e 36. Hoje milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo, comprometidos com o reino e com o evangelho, sofrem perseguições, as mais cruéis, mas estão firmes na fé. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um homem que foi envenenado por sua esposa, simplesmente porque ele se converteu ao cristianismo, ele aceitou o evangelho da cruz, abriu mão do islamismo. Jesus tem uma palavra àqueles que sofrem por ele e sua causa. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12. Pela graça, e somente pela graça é possível sofrermos por Cristo. Somos bem-aventurados. Isto é mais um milagre da maravilhosa e sublime graça de Jesus. Consideremos o sofrimento por Cristo um privilégio. Paulo nos diz que foi dado a graça de padecermos por Cristo. A graça de Deus é de fato muito encantadora. Paulo escreve ao seu filho, na fé, Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Sofremos pela graça. Pela graça eu sofro por Cristo. E isso é um privilégio. Quero orar com você nessa manhã. Pai amado, Deus de misericórdia, em meio às adversidades, sofrimentos e circunstâncias que não são agradáveis que temos vivido, queremos estar no centro da Tua graça. Obrigado pelo privilégio de ter um compromisso de vida contigo e pela Tua graça, quando necessário, sofrer por Ti. Eu te agradeço por tudo, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família.
Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.